A série do Cavaleiro da Lua terminou a história trazendo algumas surpresas bem legais, mas também um monte de perguntas que, pelo menos até agora, estão sem nenhuma resposta. Você ficou com dúvidas também? Você não entendeu alguma coisa? Então vem comigo, vamos entender melhor essas perguntas envolvendo o punho de Khonshu no Semi. Bora lá! Ei, Nerdstrantes, Peter aqui. Se você tem um canal no YouTube e tá com dificuldade de fazer esse canal crescer para conseguir inscritos, views, se liga nisso. Eu e meu time, junto com outros youtubers grandes, a gente lançou o primeiro clube voltado exclusivamente para crescer dentro do YouTube, o Tube Club. E o que acontece quando você se torna um sócio? Bom, você de cara recebe 3 treinamentos completos de YouTube. Você passa a receber diariamente dicas e estratégias de SEO, de crescimento, de criação de títulos magnéticos. Você recebe dicas exclusivas de temas para o seu nicho, aproveitando o hype do momento. Você recebe análise do seu canal ou do seu vídeo. Você recebe materiais de apoio, como por exemplo, videoaulas exclusivas, áudios, templates, PDFs e muito mais. O resultado, galera, tá sendo absurdo pra quem tá dentro do Tube Club. É surreal a mudança, galera. Faz assim, clique no link da descrição só pra você assistir um vídeo onde eu explico em detalhes o que tem dentro do clube. Te espero lá, ok? Galera, uma das coisas mais legais da série do Cavaleiro da Lua é como ela parece, assim, descolada do universo cinematográfico da Marvel, né? Tipo, parece uma coisa meio isolada. Como um todo, ela tá meio isolada, tá? Não tem muita referência. Ela não conversa com os outros filmes e séries. Isso acaba sendo uma coisa boa. A gente tem a chance de ver uma história mais livre, né? Com a possibilidade de trazer mais coisas novas, mais elementos. E ela faz isso muito bem. Mas é claro que com isso ficam algumas perguntas. Aliás, várias delas. E mesmo que não existam respostas ainda, a gente vai tentar entender algumas dessas perguntas. Vamos lá, vamos lá. Cadê o Anubis? Bom, a treta do Cavaleiro da Lua inclui o Arthur Harrow, um líder de um culto à deusa Amit, que é uma divindade do Antigo Egito que julga e condena as almas dos mortos, muitas vezes até devorando essas almas. Só que na mitologia do Antigo Egito de verdade, tem um personagem importante nessa história, bem conhecido até, que é o deus Anubis, aquele com cabeça de chacal, né? Ele é o deus que pesa o coração dos homens na balança com uma pena, pra ver qual vai ser o destino das almas depois da morte. Mas na série, ele é mal excitado. Isso é estranho. Fica faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Mas, por outro lado, na cena onde mostra os Ushabtis, né, as urnas contendo os deuses, uma delas parece ter a forma da cabeça do Anubis, o chacal. Ou seja, ele pode muito bem ter sido selado antes da série acontecer. O meu palpite, tá? Se tiver uma segunda temporada, a gente vai ver o Anubis em ação. Mas ainda fica esse questionamento em aberto sobre o que aconteceu com ele. Layla é o Escaravelho Escarlate? Layla Al-Faouli é a esposa do Mark Spector, né? Uma das personalidades do Cavaleiro da Lua. E ela sabe tudo sobre a ligação dele com o deus Khonshu. E aí, durante a batalha contra o Harrow, que tenta reviver a Amit, ela acaba concordando em se tornar uma avatar, mesmo que temporária, da deusa Tauret, né? Aquela com cabeça de hipopótamo, que ajuda o Cavaleiro da Lua nessa luta contra os servos de Amit. E aí, com isso, ela ganha asas indestrutíveis e alguns poderes, virando, com certeza, uma super heroína. Quem conhece os quadrinhos sabe quem é essa heroína, mas na série nenhum nome é citado. Ela continua sendo só a Layla. A gente não sabe, não tem certeza ainda, mas parece que ela é o Escaravelho Escarlate dos quadrinhos. Os poderes, tipo, batem bastante, galera, mas sem a confirmação real, continua sendo uma pergunta, uma dúvida, né? Eu acho que sim. Os deuses estão mortos? Na Grande Pirâmide, o Harrow invoca o julgamento da Amit sobre os avatares de vários deuses do Antigo Egito. E 4 deles morrem ali na hora, né? Com o avatar de Osíris morrendo logo depois. Tudo bem, os avatares morreram, mas e os deuses em si? Depois daquilo, né, eles nunca mais se manifestam e dá pra ver claramente a energia deles, né, saindo dos corpos dos mortos dos avatares. Os avatares morreram, a gente vê as energias indo embora. Mas o que ninguém sabe é o que acontece em relação a essas divindades propriamente ditas, porque elas saíram dos corpos, né, dos avatares, corpos humanos. E aí, o que aconteceu? Será que a balança da justiça funciona até pros deuses? Será que esse é o Semi mostrando que deuses não são imortais na Marvel? E que Gorr, o carniceiro dos deuses, tá chegando aí em Thor 4 pra mostrar justamente isso? Vai passar Serol até em deuses? Aqui é uma pergunta, uma dúvida grande que ficou na série e que falta explicar melhor. Parece um buraco, hein? E Amit? E se todos os deuses morreram ou não? Isso inclui Amit? Bom, no final da série, a gente conhece o Jake Lockley e aparentemente ele mata o Arthur Harrow com um tiro só, né? Só que quando ele faz isso, a Amit estava selada dentro do corpo dele, para que fosse mais fácil parar os dois de uma vez só. Mas aí, como é que isso tudo funciona? A Amit também morreu? E será que um tiro foi o suficiente para matar tanto o Harrow quanto a própria Amit, uma deusa, um tiro? No caso do Cavaleiro da Lua, não seria, né? Já que ele tem uma resistência bem maior, justamente por ser o avatar de Khonshu. Mas a gente não sabe se isso é uma coisa exclusiva dos avatares do Deus da Lua, ou se qualquer avatar de qualquer deus
também tem uma resistência melhorada. De qualquer forma, são várias perguntas numa só. Khonshu versus Amit. A luta entre o Khonshu e Amit no Cairo foi meio difícil de passar desapercebida, né? Com um crocodilo humanoide gigante e outra criatura com crânio de pássaro derrubando os veículos lá, danificando as pirâmides e tudo mais. Mas existem algumas perguntas que ficaram daqui também, tá? Primeiro, será que ninguém conseguia enxergar os deuses lutando? Ninguém. Será que todo mundo que olhava viria só o Cavaleiro da Lua e o Arthur Harrow caindo no soco? É complicado, porque assim, na prática, o estrago foi bem maior. E fora isso, os deuses da Ened, né, os deuses do Antigo Egito, tinham esse pacto aí de não interferir no mundo humano, que foi o que fez o próprio Khonshu ser banido inicialmente. Agora, depois de uma luta dessa, na boa, esse código de ética foi pro espaço, né? Como é que fica isso? Será que o Khonshu vai ser punido de novo pelos outros deuses? E que deuses? Aqueles que possivelmente estão mortos? Tá complicando, né? O cara é maluco! Jake Lockley. E no final da série surge ainda um novo personagem levantando um monte de questões. É claro que eu tô falando do Jake Lockley, a terceira personalidade do Cavaleiro da Lua, depois do Max Spector e do Stephen Grant. Bom, ele aparece lá como um motorista de limusine, enquanto nos quadrinhos ele é um taxista. E para muitos fãs, ele é a melhor das três personalidades, ou seja, entre as três, ele é a mais casca grossa. O Jake Lockley é o mais violento, ponto. E é quase um espião para as outras personalidades. E essa coisa de espião dele pode ser muito bem observada quando a gente percebe que nem o Spector e nem o Grant sabiam da existência dele. Ele estava bem camuflado ali, né? Na real, não é confirmado nem se o próprio Khonshu sabia, mas é bem provável que sim, lógico. Fora isso, na série, cada personalidade tem um traje diferente na hora de virar o Cavaleiro da Lua. E com Lockley não deve ser diferente. Então fica a pergunta de como que vai ser o visual dele na pele do herói. Isso sem contar o fato dele falar espanhol, que não acontece nos quadrinhos, mas que foi sugestão do próprio ator, o Oscar Isaac. Ou seja, galera, mistério atrás de mistério, né? O futuro da série com o Cavaleiro da Lua tem relação com o Jake Lockley. Segunda temporada. E falando em futuro, porra, a última e principal pergunta que a série deixou é: vai ter uma segunda temporada? Olha, a gente não tem confirmação até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Mas, galera, convenhamos, né? A série deixa um monte de perguntas em aberto, como a gente acabou de ver aqui nesse vídeo, várias que eu passei pra vocês. E como ela não conversa muito com o Sammy, essas perguntas vão ter que ser respondidas pela própria série. Não consigo imaginar o próprio Sammy respondendo as perguntas que a série deixou. Tipo, não faria sentido. Ou faria, não sei, mas eu não consigo imaginar. E o único jeito de fazer isso é com uma segunda temporada. Eu não sei vocês, mas eu tô louco pra ver isso acontecer. Tomara que a Marvel não dê pra trás, né? Não esquece, galera, deixei aqui embaixo o link pra você assistir um vídeo onde eu explico tudo do Tube Club. Eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer uma diferença gigante pra você. Assiste o vídeo. Aliás, pra você, ficou alguma outra pergunta que a série do Cavaleiro da Lua não respondeu? Alguma coisa que ficou no ar, né? Além de tudo isso aqui que eu falei? Diz pra gente, conta nos comentários o que você achou da série e se você gostou desse vídeo. Quem sabe com seus comentários a gente não faz um vídeo 2, como a gente tem feito agora? Obrigado de coração. Toca aqui agora, ó. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto aí, trazendo mais informações pra você do CM, tudo de super-heróis, de quadrinhos, de filmes, de cinema, de animes. Tamo junto sempre, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!